Em geral, as esquadrias que o ArchiCAD oferece, elas têm um nível de detalhamento 2D máximo de escala 1:50. Então, quando a gente começa a trabalhar com outras escalas, como por exemplo 1:20, já vai se exigir que nós achemos algum método alternativo para detalhar as esquadrias, incluir informações a mais que na escala apareceriam. Como por exemplo, aqui a gente vê que essas esquadrias aqui, ó, essa aqui é uma esquadria que a gente coloca tá, para uma escala 1:50, ela já está com o nível de detalhamento máximo aqui. Se eu vou em Ctrl T, eu vejo que já está. Tanto sensível à escala como não para 50 vai dar na mesma a partir de agora, porque o máximo que ele chega é 1:50. Então, nesse caso, a gente vai colocar a esquadria, vai fazer todas as configurações que a gente pode, né? Colocar no máximo de nível de detalhamento. E também nós podemos incluir, então, nesse caso, na escala 1:20, já poderíamos colocar as guarnições ligadas e o peitoril, ou soleira, né? Dependendo se é porta ou é janela. Então, aquilo que antes a gente tinha deixado desligado, as guarnições, a partir de agora a gente pode ligar. E a soleira também, tá? Então, todas as configurações aqui podem ser feitas, né, nesse setor aqui no final. E então, clicando nesses botões, nessas ferramentas adicionais, a gente pode fazer toda a definição de medidas personalizadas, né? Então, esse aqui é o máximo que o ArchiCAD oferece. Então, a partir daí, ou a gente encontraria outros objetos de biblioteca, pode baixar na internet que estejam mais detalhados, ou a gente modela totalmente uma esquadria, todos os detalhes, ou a gente opta por fazer esses detalhes em 2D e não sobrecarregar o nosso arquivo. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou seguir essa lógica de colocar detalhes em 2D, porque eles realmente não vão aparecer no 3D, não vão aparecer em outras vistas, a não ser essas agora que a gente vai começar a detalhar. Então, nesse caso, é uma possibilidade e é um método que eu vou mostrar para vocês. Então, chegamos no máximo do nível de detalhamento. A partir de agora, então, eu vou mostrar esses dois exemplos aqui. A partir dessa esquadria, eu fui acrescentando, então, tramas, tá? Isso aqui tudo é tramas, vocês podem ver, e linhas, com as achuras correspondendo aos materiais, de duas janelas de correr. No caso, isso aqui é uma janela de correr com duas folhas, essa aqui é uma folha que está em vista, essa aqui é uma folha cortada, né? A gente vê o vidro, vê o perfil que está segurando o vidro, juntamente com esse elemento de fixação, que é o baguete. Pode ser o baguete, pode ser de outras maneiras, né? E aqui a guarnição e, no caso, o peitoril, com pingadeira. A pingadeira também a gente pode colocar aqui no topo da verga ou da viga, que está sobre a janela. Então, são esses basicamente os detalhes, né? Então, no caso aqui, a gente poderia ir mais a fundo, porque na realidade aqui, cada perfil desse, no caso isso aqui é um perfil, uma janela que tem um perfil oco, como está sendo mostrado aqui, ela pode ser tanto de alumínio como PVC. Então, o que vai fazer diferença é, no caso, a trama que você vai escolher, né? E que seja de acordo com o material que você está usando. No caso, então, esse tipo de perfil oco, ele corresponde a esses materiais alumínio e PVC, e perfis maciços, aqui com trama de madeira, certamente é madeira. Então, aqui nós temos exemplos de materiais diferentes, no caso, né, e de como a gente pode representar isso. Então, você vê que, no fundo, o funcionamento da esquadria, em geral, não vai fazer tanta diferença em termos de material, né, o material empregado. O que vai fazer diferença é o formato das peças, né? E as tramas que a gente vai usar para representar. Então, aqui nesses dois exemplos, até inclusive dentro das diferentes possibilidades de esquadria de correr, esse exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo super simples, tá? Ele nem tem trilho, não tem, roldanas, ele é simplesmente encaixado, tá? No marco, você vai ter um espaço para encaixar a esquadria, ela vai correr por encaixe, não tem roldana. Mas aí, dependendo da esquadria de vocês, pode ser que tenha, então isso aí você teria que pesquisar, né? E complementando aquilo que for necessário para o seu caso. No caso aqui,
a gente tá fazendo assim, é um exemplo super simples e, além disso, é um pouco ainda esquemático, tá? A gente não precisa chegar num nível de detalhamento de mostrar, assim, muitas vezes esses perfis, tá, de PVC ou de alumínio, eles têm muito mais detalhes. Aqui a gente vai pegar mais o perímetro geral dele e mostrar, então, as medidas gerais e mostrar que ele é um elemento que é oco, que é um perfil oco, né? Isso já é suficiente para o nosso exercício, não precisa super ultra detalhar. Mas o mais importante é entender as diferentes partes que compõem, indicar essas diferentes partes e como elas se encaixam e a sua materialidade. Para nós, isso já vai ser suficiente. E também, claro, o funcionamento da esquadria. Então, se a sua esquadria é de correr, que ela fique bem representada, ela represente de tal maneira que fique evidente que ela realmente é uma esquadria de correr, e assim por diante. Então, agora a gente já poderia passar para o detalhe, né? Para mostrar os detalhes como eles aparecem numa escala aqui, no caso 1:10. Então, aqui é o topo da esquadria, nós temos a guarnição tapando o encontro, a fresta entre a parede e o marco, que vai fazer a fixação da esquadria na parede. Nós temos aqui o detalhe da pingadeira, para que a água não escorra e não fique, não acaba prejudicando a manutenção aqui, a durabilidade da esquadria e também sujando, no caso, né? E nós temos então o caixilho, os elementos que vão fazer vão segurar, vai ser a estrutura da folha e o vidro, então, que vai fazer a vedação. Então, os elementos horizontais de sustentação do vidro a gente pode chamar de travessa, e os verticais, que aqui no caso está em vista, é o montante, isso seguindo a norma técnica que estabelece essa nomenclatura, que, claro, pode variar, né, de acordo com o contexto, às vezes a gente encontra nomenclaturas diferentes. E o baguete é uma maneira de se colocar, fixar então a esquadria nesse elemento aqui, no caso a travessa, né? De tal maneira que, se porventura nós precisarmos trocar esse vidro por algum momento, ele pode ter rachado, pode ter quebrado, nós vamos remover o baguete, colocar um vidro novo e colocar o baguete de volta. Então, esse elemento aqui, ele é importante do ponto de vista de uma eventual manutenção e ele vai fazer então a fixação do vidro. E também a vedação no caso de frestas, né, que essa é uma das questões de uma esquadria. Uma esquadria, ela deve estar bem vedada, tanto para prevenir a entrada de água como do vento também. E no detalhe então de baixo, nós vamos ter, nesse exemplo é basicamente a mesma coisa, vai se repetir o que tem em cima, vai repetir embaixo. No caso aqui, nós ainda colocamos a especificação do vidro. Esse exemplo aqui é bastante genérico, então vocês, no projeto de vocês vão fazer algo mais específico, né? Vocês podem inclusive definir o tipo de vidro, qual a espessura. E sim, existem muitas possibilidades de vidro, de acabamento. Também esquadrias, você pode ter situações de vidro duplo, que é uma esquadria que tem um isolamento termoacústico muito superior, né? É uma esquadria com apenas um vidro simples. Então, existem muitas possibilidades, né? Mas aqui, então, no caso, eu estou mostrando um exemplo, de novo, bem simples. Então, aqui vai repetir aqueles elementos que eu mostrei anteriormente, só que agora nós vamos ter o peitoril. A pingadeira é esse elemento aqui que vai fazer com que, então, a água ela vai escorrer e ela vai pingar antes de chegar na parede para não sujar a parede, não deixar ela mofada e suja, enfim. O marco e a guarnição. Então, são esses elementos. Aí, concluindo, aqui eu fiz uma prancha mostrando então o processo. Nós vamos colocar a esquadria, colocar uma esquadria, deixar ela no máximo de nível de detalhamento que ela permite, e a partir dali, com tramas, linhas, fazer as complementações necessárias. E nos detalhes nós vamos acrescentar os rótulos explicativos. Quanto mais informativo forem esses rótulos, melhor. Aí vai demonstrar um domínio maior do projeto e de que você está realmente definindo e entendendo as partes, enfim. Então, esse seria o processo sugerido, o método sugerido.